Muito bem, nós vimos um pouquinho das instituições religiosas de Israel e agora nós veremos algumas outras instituições importantes que existiam na Palestina nos dias de Jesus e se encontram no Novo Testamento também. A primeira delas que eu queria falar com vocês são os escribas. Você vai ver em vários momentos os escribas aparecendo sempre relacionado ou com os fariseus ou com os saduceus. Os escribas eles eram copistas profissionais, homens que copiavam, faziam traduções do Antigo Testamento, novas cópias. Você sabe muito bem que o material que eles usavam naquela época, ele se deteriorava com muita facilidade. Então os escribas eles eram aqueles que copiavam para os grupos religiosos ou mesmo para vender porções ou todo o Antigo Testamento. Os escribas, como eu disse, eram peritos no Antigo Testamento. E eles existiam sobretudo nos três principais grupos ali religiosos. Os fariseus tinham os seus escribas, os saduceus possuíam os seus escribas e os essênios, aqueles que viviam retirados nas montanhas, também eram escribas copistas profissionais, estudiosos do Antigo Testamento. Eram tão considerados quanto os sacerdotes em assuntos religiosos. Então, se você quisesse perguntar a opinião de um fariseu, muito provavelmente eles chamariam algum escriba, alguém que já leu muitas vezes e entendia muito bem da leitura e da cópia do Antigo Testamento, e assim entre os saduceus e os essênios também. Eles eram pagos para fazer isso. Muitas vezes eles eram contratados para fazer isso, e eles se filiavam a alguns partidos, ou mesmo se destacavam entre esses partidos dos fariseus, saduceus e essênios, dentro da sua área como copistas. Cada grupo religioso, então, possuía os seus escribas. E cada grupo religioso, como eu já disse, interpretava a Escritura de um jeito diferente do outro. Os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. Eles eram principalmente judeus que viviam ali na Palestina e eles eram contratados para cobrar impostos ao Império Romano, para levar o dinheiro, para dar o dinheiro ao Império Romano. Eles eram coletores de impostos em favor do Império Romano. Eram empregados por um contratador. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu era um contratador, ele era um chefe do publicano. Então, este homem, ele tinha algum relacionamento com o império e ele, então, contratava pessoas para que essas pessoas cobrassem impostos. O problema é que a maioria deles eram corruptos. Então, o cobrador de impostos cobrava sempre um pouco a mais. Ele ficava com parte do dinheiro ficava com o seu chefe e parte do dinheiro era enviada para Roma. Eles eram desprezados e odiados dentre os judeus, porque todos os judeus viam os publicanos como traidores da pátria, aqueles que estavam extorquindo os seus próprios irmãos. E Mateus, o apóstolo de Jesus, era um publicano. Você se lembra, e eu já disse isso também para vocês, que os zelotes, eles odiavam os publicanos, odiavam tudo do Império Romano, e tudo que estava relacionado com o Império Romano. Mateus era um publicano, discípulo de Jesus, se torna um seguidor de Jesus. Simão, o zelote, também se torna um discípulo de Jesus. Para nós, a leitura simples do texto não mostra grande coisa, mas quando nós entendemos esse pano de fundo, nós podemos perceber a profundidade dos relacionamentos entre os discípulos. Imagine um publicano considerado traidor da pátria, sendo um discípulo de Jesus, e Simão, um zelote, aquele que amava a sua pátria acima de tudo, se tornando um seguidor de Jesus também, e estes dois homens tendo que conviver. Não deve ter sido muito fácil, não é? E eles devem ter aprendido grandes lições com Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava aquela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, então, ele era um chefe de vários cobradores de impostos. Ele tinha como sua profissão ser um contratador. Ele contratava pessoas que estavam dispostas a serem odiadas por todos os judeus, desde que ganhassem um pouco de dinheiro com isso. E ele era, então, um cobrador de impostos, mas ele era chefe dos cobradores de impostos. Mateus, então, provavelmente era um dos funcionários de Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, versículo 3, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a reclamar, se queixar. Então, dizendo:
Ele se hospedou na casa de um pecador. Observe como as pessoas viam os publicanos, os cobradores de impostos, como os piores pecadores que existiam, porque eles estavam tirando dinheiro dos seus irmãos para enviar para o Império Romano. Então, todos esses detalhes do texto, eles saltam aos nossos olhos quando nós entendemos esse pano de fundo. Publicanos eram cobradores de impostos. Zaqueu era o chefe deles. Mateus era um funcionário. Os dois e muitos outros eram odiados pelos judeus, mas eles foram aceitos por Jesus. Continuando aqui então, um outro grupo que eu queria falar com vocês, que aparece no Novo Testamento, é o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus. Sempre que você ver essa expressão Sinédrio, e ela aparece muito nos Evangelhos e no livro de Atos, é porque o Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte dos judeus, onde, em última instância, algum caso importante era julgado. Jesus ele foi condenado pelo Sinédrio. Ele teve que conversar com o Sinédrio várias vezes na noite em que ele foi traído. Então o Sinédrio era a Suprema Corte dos judeus. Eles estavam debaixo do Império, obviamente. Eles não tinham toda a autoridade entre os judeus, mas eles tinham alguma autoridade dentre o povo na Palestina, sim. Ele era composto pelo sumo sacerdote, ele era composto também por alguns saduceus e por uns poucos fariseus. Num total de 70 homens. Eles então se reuniam, votavam, discutiam e deliberavam sobre as situações dos judeus, sempre debaixo do Império Romano. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, e o Sinédrio teve que levá-lo até o procurador romano Pôncio Pilatos para que ele pudesse chancelar a pena de morte que o Sinédrio queria impor a Jesus. Eles se reuniam dentro do templo. Havia uma boa parte do templo, uma sala muito grande, onde o Sinédrio se reunia e julgava ali as causas e as pessoas em Israel. E eles participaram então da condenação de Jesus. Um outro grupo que aparece no Novo Testamento são os herodianos. Basicamente, os herodianos eles eram os bajuladores, os apoiadores de Herodes. Eles eram como que um partido político dentre os judeus que apoiavam Herodes. De novo, Herodes era um rei idumeu, não era judeu. Mas eles, como queriam ganhar algo em troca, eles eram bajuladores, apoiadores de Herodes. Todo mundo que era favorável ao reinado de Herodes era considerado um herodiano. Abra sua Bíblia comigo agora, por gentileza, em Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22, e nós vamos ver uma passagem dos herodianos. Por serem apoiadores de Herodes, obviamente também eram apoiadores do Império Romano. Eram judeus traíras, que apoiavam o Império a fim de tentar ganhar algo em troca. Mateus capítulo 22, versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos. Quem são os herodianos? Aqueles que apoiavam o governo de Herodes e que apoiavam o Império Romano. Foram junto com os fariseus tentar pegar Jesus em alguma pegadinha, tentar enrolar Jesus, enganar Jesus e ver se Jesus, com suas palavras, se enrolava e poderia ser assim condenado por eles. Chegaram a Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tudo falsidade. Eles não acreditavam nisso. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens? Dize-nos então, e aqui vem então a malandragem. Qual é a tua opinião? É lícito? É certo pagar imposto a César ou não? Qual que é a pegadinha aqui? Havia aqui neste momento homens que apoiavam Herodes e apoiavam o Império Romano, os herodianos, e havia uma multidão que não era favorável ao pagamento de impostos e que era contrária ao reinado de Herodes, um idumeu, sobre os judeus. Então, se Jesus respondesse, sim, é lícito pagar tributo a César, aquela multidão toda ficaria revoltada com ele. Ah, Jesus é um herodiano, ele nos odeia, ele não ama o povo, ele quer que a gente continue sendo oprimido. Se ele dissesse, não é lícito pagar tributo a César, não devemos pagar tributo ao Império Romano, ele estaria então se enrolando com o Império, porque os herodianos diriam, ele está incitando as pessoas a não pagarem impostos, prendam este homem. Isso é uma pegadinha. Olha a resposta de Jesus aqui. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me colocando à prova? Vocês acham que eu não estou percebendo onde vocês querem chegar? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. E eles então mostraram um denário, uma moeda. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? Ele apontou a moeda. E na moeda tinha a imagem do imperador. E ele pergunta, de quem é esta imagem que está aqui? De César, responderam eles.
E ele então lhes disse: então, deem a César o que é de César. Ou seja, se a imagem de César está aqui, levem isso para César. Paguem tributo a César. Deem isso a César. Mas, deem a Deus o que é de Deus. A palavra que Jesus usa aqui é imagem. De quem é a imagem nesta moeda? A mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Jesus está dizendo o seguinte: se a imagem desta moeda é de César, paguem tributo a César. Mas se nós somos imagem de Deus, nós precisamos nos entregar a Deus. Jesus está dizendo para eles: vocês são de Deus, vocês são imagem de Deus, deveriam se entregar a Deus, ao invés de ficar se entregando aos prazeres do mundo, ao invés de ficarem se entregando a César, adorando Herodes, vocês deveriam adorar a Deus. Paguem o tributo a César, mas adorem verdadeiramente a Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Eles não souberam o que responder a Jesus. E Jesus disse: sim, pague o tributo, mas mais do que tributo a César, pague a sua vida a Deus, entregue a sua vida a Deus. Novamente, a resposta de Jesus foi muito superior ao que eles poderiam imaginar. E essa resposta foi aos herodianos, aqueles que tentaram enganar Jesus, sendo apoiadores de Herodes. Um outro grupo que aparece no Novo Testamento é o centurião. O que é um centurião? O centurião era um chefe militar vindo de Roma. Ele comandava um batalhão de 100 soldados. Este era o centurião. Centurião da palavra 100. Ele comandava um pelotão de 100 soldados. E haviam vários centuriões em toda a Palestina. Cada região existiam alguns centuriões que eram chefes militares de vários soldados romanos que estavam espalhados por todo o império a fim de manter a ordem dentro do império. Abra sua Bíblia comigo em Lucas agora, capítulo 7, versículos de 1 a 10, e nós vamos ver o encontro de Jesus com um centurião. Tendo Jesus terminado de dizer tudo isso ao povo, entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião. Então, toda vez que você ler centurião, você vai saber do que se trata. Centurião era um chefe militar. O servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: Senhor, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. O que eles estão dizendo é: Senhor, este centurião, ele é um bom centurião. Ele é romano, mas ele não é ruim. Vá ajudá-lo. Ele, inclusive, deu dinheiro para a gente construir uma sinagoga aqui em Cafarnaum. Ele continua, então, o texto e diz: Jesus foi com eles. Versículo 6. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem eu me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo será curado. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. De novo, está vendo? O centurião, ele tinha muitos soldados que estavam debaixo do seu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram um servo restabelecido. Jesus, então, aqui, ele fica admirado com a fé deste soldado romano que entende: Senhor, o Senhor tem autoridade. Eu tenho autoridade como um chefe militar. E eu sei que o Senhor tem autoridade sobre a vida humana. Eu sei que uma palavra do Senhor é suficiente para curar o meu soldado, é suficiente para curar o meu servo. E Jesus então diz: até hoje não vi uma fé como a deste homem. Estes são então alguns outros grupos que existiam, algumas outras instituições que existiam em Israel nos dias de Jesus Cristo e que aparecem no Novo Testamento. Em um ou outro momento você vai encontrá-las na sua leitura. E eu espero que agora você consiga entender um pouquinho melhor o que elas significam e entender com maior profundidade o significado do texto bíblico.